Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo, que a paz do Mestre Jesus seja com todos nós. Sempre uma alegria, uma gratidão muito grande poder estar aqui com todos vocês, aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus e o ensinamento do Cristo. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo, e dando continuidade às leituras e comentários que estamos fazendo sobre as lições do livro Fonte Viva, essa semana os mentores separaram para nós a lição número 97, chamada A Palavra da Cruz, baseada numa passagem do apóstolo Paulo, que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, onde o apóstolo diz assim: Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, como a gente sempre faz, a gente vai fazer a leitura e depois comentários sobre alguns trechos contidos na lição. A lição ela começa assim: A mensagem da cruz é dolorosa em todos os tempos. Do Calvário desceu para o mundo uma voz, a princípio desagradável e compreensível. No martirógio do Mestre situavam-se todos os argumentos de negação superficialmente absoluta: o abandono completo dos mais amados, a sede angustiosa, capitulação irremediável, perdão espontâneo que expressa humilhação plena, sarcasmo e ridículo entre ladrões, derrota sem defensiva, morte infame. Mas o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna, demonstrando que o eu nunca se dirigirá para Deus sem o aprimoramento e sem a sublimação de si próprio. Ainda hoje, a linguagem da cruz é loucura para os que permanecem interminavelmente no ciclo de reencarnações de baixo teor espiritual. Semelhantes criaturas não pretendem senão mancomunar-se com a morte, exterminando as mais belas florações do sentimento. Dominam muitos incapazes do próprio domínio, ajuntam tesouros que a imprudência desfaz e tecem fios escuros de paixões obcecantes em que sucumbem, às vezes sem conto, a maneira de aranha encarcerada nas próprias teias. Repitamos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne e ele nos classificará a conta de loucos. Mas todos nós que temos sido salvos das maiores quedas pelo aviso da fé renovadora, estamos informados de que, nos supremos testemunhos, segue o discípulo para o mestre, quando o mestre subiu para o Pai, na glória oculta da crucificação. Essa lição é uma lição muito bonita, né? E foi muito legal ter caído essa lição essa semana, porque ela acaba complementando um pouco da lição que nós falamos na semana passada. Quem teve a oportunidade de acompanhar o vídeo da semana passada, nós lá gravamos, nós falamos sobre a lição número 44, Tenhamos Fé, que fala sobre o momento de quando nós despertamos para as coisas espirituais, onde nós mudamos as nossas tabelas de valores e começamos a trabalhar mais voltados para o bem, mesmo com a nossa pequenez, com a nossa fraqueza, né, com os nossos defeitos, nossos vícios, a gente procura ir se melhorando aos poucos, e que muitas vezes, nesse processo, a gente acaba se deparando com incompreensão, intolerância de pessoas à nossa volta. E lá Emmanuel fala para que a gente tenha fé, para que a gente possa, nesses momentos de incompreensão, de intolerância, nesses momentos de adversidade, a gente se mantenha firme no nosso propósito, porque sabemos que esse é o caminho correto. Aí essa lição, ela fala um pouco sobre isso, trazendo um exemplo de Jesus, que até comentamos um pouco, né, na aula passada, no vídeo passado, que falamos sobre Jesus, de que Jesus ele veio, passou por toda a injustiça da qual ele não merecia, mas que era preciso, para que hoje, 2000 anos depois da sua vinda, estivéssemos aqui conversando sobre os seus ensinamentos, sobre as suas vivências, sobre tudo aquilo que ele não só nos mostrou, não só disse, mas principalmente vivenciou. Talvez se Jesus não tivesse passado por tudo que ele passou, talvez hoje ele seria um sábio, que havia deixado mensagens para nós e que nós talvez, ora, daríamos uma atenção ou não. Mas ele teve que passar por tudo isso para que a sua mensagem, seu ensinamento, a sua vivência ficasse marcado a nós. E Emmanuel, então, através dessa passagem do apóstolo Paulo, ele traz essa lição para nós, dando o exemplo de Jesus, que Jesus também passou por esses momentos difíceis. Isso começa logo aqui no começo da lição, né, do capítulo, da lição mesmo, né, que é no parágrafo 3, onde, Emmanuel fala assim: no martírio do mestre situavam-se todos os argumentos de negação superficialmente absoluta, o abandono completo dos mais amados, a sede angustiosa, capitulação irremediável,
perdão espontâneo que expressa humilhação plena, sarcasmo e ridículo entre ladrões, derrota sem defensiva, morte infame. Então perceba de quantas coisas Jesus ele não passou, desde o momento que ele foi preso até a sua crucificação. E lógico que nós, em um nível bem menor, nós também passamos por certas situações que Jesus ali passou. Por exemplo, quando ele fala aqui, né, do abandono completo dos mais amados, né, às vezes sarcasmo é ridículo, às vezes uma pessoa tira um sarro, tira um barato de uma atitude, de um comportamento nosso. Nós vivenciamos isso, lógico que não do mesmo nível de Jesus, mas de acordo com o nosso momento evolutivo, muitas vezes na nossa vida. E isso tende muito a desanimar, tende muito a gente repensar se esse é o caminho certo. Principalmente porque, às vezes, a gente vê pessoas que não, digamos assim, não têm esse propósito de vida e, aparentemente, parece que elas se dão bem, parece que está tudo certo na vida dela. Então, às vezes, as pessoas se perguntam, eu estou tentando melhorar, estou tentando seguir um caminho melhor e eu só encontro dificuldade. E uma outra pessoa que está seguindo um outro caminho, aparentemente está tudo certo para ela. Então a gente precisa tomar um certo cuidado com essas aparências. Até comentamos isso em algumas lições aqui também do Fonte Viva. A gente precisa tomar cuidado com isso, não se deixar levar pelas aparências, pelo que parece ser. Por isso que na lição passada, Emmanuel falou para que a gente tenha fé, para que a gente persista, tenha coragem, continue nesse propósito, nesse caminho, porque esse é o caminho correto. Para a gente não se deixar levar pela aparência, ou até Emmanuel fala numa lição, pela aparente vitória dos ímpios. Né? Ele usa essa expressão. Então a gente não pode se deixar levar pelos outros, a gente precisa continuar firme na nossa caminhada, porque ela é difícil. A gente não vai mudar de um dia para o outro. Isso leva um esforço, isso leva um trabalho, isso leva um tempo a ser feito. A gente começar a dar os primeiros passos até surgirem os primeiros resultados. Então não é de um dia para o outro. Então, muitas vezes a gente acaba, durante esse processo, desanimando. E é isso que a gente não pode. Porque tenhamos, né, e é por isso que Emmanuel traz, né, através dessa lição, o exemplo de Jesus. Porque se Jesus ele tivesse, por algum motivo, desistido desse trabalho, dessa responsabilidade que ele assumiu lá na espiritualidade, a sua mensagem teria se perdido nesse tempo. E mesmo com toda a injustiça que ele passou, por tudo aquilo que ele não merecia passar, ainda estamos aqui conversando sobre os seus ensinamentos, porque ele se manteve firme no seu propósito em tudo aquilo que ele fez. E estamos aqui falando sobre ele, porque ele teve coragem, ele acreditou, né, por mais que tudo de ruim da qual e injustiças que ele passou. Então ele serve de inspiração para nós. Não vamos sofrer como Jesus sofreu, mas ao nosso nível, à nossa evolução, a gente também sofre, a gente também chora, a gente também se sente desamparado, a gente também às vezes se sente injustiçado. E nessas horas a gente precisa ter fé, a gente precisa seguir o exemplo dele e continuar e caminhar, né, sem desistir. Aí vem a pergunta, e até a gente comentou isso também um pouco na semana passada. Por que acontece isso? Por que muitas vezes a gente é incompreendido? Porque as pessoas não entendem essa nossa mudança. Aí Emmanuel, no decorrer da lição, ele continua, ele vai falar sobre isso, ele explica sobre isso, ele fala assim, ó, mas o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna, demonstrando que o eu nunca se dirigirá para Deus sem o aprimoramento e sem a sublimação de si próprio. Ainda hoje, a linguagem da cruz é loucura para os que permanecem interminavelmente no círculo de reencarnações de baixo teor espiritual. Semelhantes a criaturas, não pretendem senão macunar-se com a morte, exterminando as mais belas florações do sentimento. Dominam a muitos incapazes do próprio domínio, ajuntam tesouros que a imprudência desfaz e tecem fios escuros de paixões obcecantes em que sucumbem, vezes sem conto, a maneira da aranha encarcerada nas próprias teias. Aqui a gente pode fazer duas análises. A primeira é sobre esse primeiro parágrafo que a gente leu, quando ele fala que Jesus usa, o Cristo usa, né, o fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna, demonstrando que o eu nunca se dirá para Deus sem um aprimoramento e sublimação de si próprio. É isso que a gente precisa compreender. Nós estamos aqui
Lógico, nós reencarnamos com o objetivo de nos reajustarmos perante as leis de Deus, de faltas, né, que nós cometemos, as leis de Deus, do prejuízo que causamos ao próximo, muito devido ao nosso egoísmo, mas o principal objetivo de estarmos aqui é a nossa evolução, é a nossa melhora como pessoa, né? Como aqui Emmanuel fala, demonstrando que o eu nunca se gera para Deus sem o aprimoramento e sublimação de si próprio. Isso quer dizer que é justamente essa melhora nossa, como filhos de Deus, como seres eternos que somos, que é o nosso verdadeiro objetivo. E como a gente melhora, como a gente transforma isso? Justamente procurando adquirir e desenvolver virtudes. São as virtudes que vão me levar a ser uma pessoa melhor. É quanto eu sou mais paciente, mais caridoso, mais bondoso, mais caridoso, mais resiliente, mais resignado, mais corajoso, mais persistente. São essas características que vão me levar, que vão me ajudar a me transformar e ser uma pessoa melhor. É esse o meu verdadeiro objetivo. E o que acontece é que justamente muitas pessoas, quando reencarnam, se afastam desse verdadeiro objetivo porque se apegam muito à matéria. E são os dois próximos parágrafos que Emmanuel fala. Porque muitas vezes a matéria nada mais é do que um caminho que as facilidades acabam levando, fazendo com que a gente desenvolva mais paixões, que a gente desenvolva defeitos que ainda fazem de uma certa forma parte da gente. É a matéria que muitas vezes nos deixa mais gananciosos, mais egoístas, mais avarentos, né? Se deixando levar mais pela luxúria. Então, são vários exemplos de que a matéria nos leva para esse caminho. E aí a gente sempre fala uma coisa, tanto aqui nas lições do Fonte Viva, nos evangelhos, a gente precisa encontrar o equilíbrio sobre isso. A gente sempre fala, a gente sim precisa cuidar da matéria, sim, a matéria tem sua importância, nós estamos aqui encarnados. A gente precisa cuidar do nosso corpo físico, porque sem ele não tem como a gente exercer o nosso trabalho que é necessário fazer. É através da matéria e a gente precisa do nosso trabalho para a gente ter o que comer, para ter onde dormir, ter o que se vestir, poder se locomover. Então é necessário esse trabalho na matéria, mas a gente não pode esquecer do nosso verdadeiro propósito, que é cuidando do espírito, que através desse cuidar do espírito é que a gente vai começando, dando os primeiros passos a desenvolver essas virtudes que vão me levar a ser uma pessoa melhor. Então, esse é o nosso objetivo, é para isso que nós estamos aqui. Como a gente sempre fala, aqui ninguém está falando que a gente não deve cuidar da matéria ou deixar de lado os nossos objetivos na matéria. Não é isso. Né? Eu tenho o direito de ter uma casa melhor, eu tenho o direito de fazer uma faculdade melhor, eu tenho o direito de ter um carro melhor. Isso faz parte, é natural, até porque esse trabalho de buscar no caso, né, esse objetivo material, vai fazer com que eu adquira vivências e experiências importantes para a minha vida. Então não tem nada de errado nisso. Mas é como Jesus ensinou e perguntou: aonde está o seu coração? Né? O que Jesus condena é o apego. Porque muitas vezes a gente faz dessa busca material a nossa razão de ser. E é isso que está errado. E a gente tem feito isso durante séculos. Porque durante séculos o importante sempre é o quê? Era o ter. Eu sou aquilo que eu tenho. E ainda hoje em dia, há sociedades que vivem assim. Você é aquilo que você tem. Se você não tem nada, para a sociedade você é um nada. Infelizmente ainda é assim. Mas desde a vinda de Jesus, isso aos poucos tem se transformado, junto com a mudança planetária. Quando o planeta Terra for um planeta de regeneração por completo, a gente vai ver que o ter ele não vai mais importar. O que importa é o ser. E essa é a mudança importante. E isso é feito aos poucos, e nós estamos justamente nesse processo, onde no passado era importante aquilo que a gente tem, e hoje é importante aquilo que a gente é, né? São essas características daquilo que estamos falando, né, das nossas virtudes, isso que é o importante a gente desenvolver. E aí o que acontece é que muitas pessoas ainda não entendem isso, porque muitas pessoas estão apegadas à matéria. Então o importante aqui é você acumular posses, acumular bens, quantas casas você tem, quantos carros você tem, quantas fazendas você tem, quantos aviões você tem, isso que é o importante. E é para essa pessoa que enxerga essa importância da matéria, ela não vai entender a pessoa que, digamos assim, tem, digamos, tem um outro parâmetro das coisas espirituais. A pessoa que está buscando ser mais paciente, ser mais benevolente, ser mais caridosa com o próximo,
que é o nosso caminho, que é o nosso objetivo, é para isso que estamos aqui, uma pessoa que é apegada à matéria, ela não entende isso, ela não compreende. Ela vai buscar as coisas da matéria, ela vai buscar o acúmulo, vai buscar a posição social que de repente favoreça, que a matéria às vezes traz para a pessoa. Uma pessoa que foge disso, que está buscando outras coisas, elas não compreendem. Por isso que há esse, digamos, esse desajuste entre as pessoas, e às vezes a pessoa não entende, não compreende o que o que uma pessoa faz, ou o comportamento, ou a escolha que a pessoa tem, justamente por causa disso. Aos poucos, todos nós vamos estar fazendo essa mudança. Cada um tem o seu tempo. Se nós encontramos e já estamos mesmo com os defeitos das nossas falhas, seguindo esse caminho, que a gente deve persistir. Porque é justamente através do nosso esforço e nossa persistência que as pessoas à nossa volta também, no seu tempo, elas também vão despertar ou vão refletir sobre o que verdadeiramente é importante. Porque não só a nossa atitude vai ajudar essas pessoas, como a própria vida. Quantas situações a vida não traz, né, e através dos chamados da espiritualidade, para essas pessoas que ainda são apegadas à matéria, despertar para as coisas espirituais. Então, cada um tem o seu tempo. O que a gente precisa fazer é persistir, é se manter perseverante no nosso caminho. E para terminar, Emmanuel termina a lição falando assim: repitamos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne e nos classificará de conta de loucos. Mas todos nós que temos sido salvos pelas maiores quedas, pelos avisos da fé renovadora, estamos informados de que, nos supremos testemunhos, segue o discípulo para o mestre, quanto o mestre subiu para o Pai na glória oculta da crucificação. Lá disse Jesus, né? O meu reino não é daqui. Então, todo esse nosso esforço, toda essa nossa luta, toda essa nossa persistência, que muitas vezes a gente acha que passa desapercebido aos olhos de Deus, aos olhos da espiritualidade, lembremos que a gente vai ter o resultado disso na espiritualidade, nas próximas reencarnações, que serão reencarnações melhores do que a gente tem. Muito do nosso esforço, da nossa luta, a gente não vai ver aqui, mas isso não quer dizer que isso passou desapercebido por Deus ou pela espiritualidade. Nenhum esforço no bem passa desapercebido por Deus ou pela espiritualidade. Todo esforço no bem é válido. Então, que a gente possa continuar firme nessa caminhada, mesmo que durante essa caminhada a gente encontre incompreensão e intolerância de muito, até das pessoas de quem a gente ama. Mas a gente deve persistir no nosso caminho, a gente não deve desistir, porque a gente sabe que é o caminho certo. E as pessoas à nossa volta, no seu tempo, também vão ter o seu despertar e também vão poder caminhar por um caminho melhor e vão poder, digamos assim, refletir sobre o que verdadeiramente é importante na vida delas. A busca pelos bens materiais ou pelas coisas espirituais, ou pelas virtudes que vão nos fazer pessoas melhores. Então, que a gente possa refletir sobre isso. Então, era isso que a gente queria conversar com vocês. Espero que tenham gostado. É uma lição que acaba complementando a lição que a gente viu na semana passada, né? Então fica essa reflexão sobre como nós estamos comportando sobre as adversidades. Nós já temos, quando a adversidade bate na porta, a gente continua firme, a gente tem a certeza que apesar da adversidade, a gente está seguindo o caminho certo, ou a gente ainda se questiona, ou às vezes a gente acha que esse nosso esforço, essa nossa luta não está valendo a pena. Acho que vale a pena a gente refletir sobre isso essa semana. Espero que todos tenham gostado, fiquem com Deus, desejo a todos uma excelente semana, uma semana muito abençoada para todos, e que a gente, se assim Deus permitir, a gente possa se encontrar mais uma vez na semana que vem. Até lá então, que Jesus abençoe a todos.